Bom dia, meus amores, paz e bem. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá sendo essa quarta-feira? Tá assim um dia que nem tá sol, nem tá chovendo, não é? É um dia diferentão. Como diz o nosso coleguinha Abraão, tá um dia bom, cheio de coisas boas, não é isso? Olha só, turminha, hoje nós vamos trabalhar matemática e história. Módulo 4, livrinho de matemática, começa hoje na página 76. Então, vamos lá? Então é isso, amores. Simbora. Turminha, é o seguinte. Nós vamos aprender nesta unidade coisas sobre medida. Então, a gente vai trabalhar com régua, vamos trabalhar com medida de massa, de comprimento, com medidas de forma geral, tá bom? Então, se ligue aí. Para começar a nossa atividade, eu quero que vocês se atentem, prestem atenção nesses dois meninos que tem aí na página 76 e 77. Vocês estão vendo essas perguntinhas que estão aqui do lado? Vocês irão responder para a Tia Ju no livro, tá bom? Que informações podemos obter dessas imagens? Você conhece a figura com tracinhos e números que está desenhada na parede? Para que ela é usada? Aí você está vendo que a gente está falando de uma régua, não é isso? Um medidor de tamanho. Quem é o menino mais alto da camiseta? É o da camiseta azul ou da camiseta laranja? Qual é a altura máxima que a fita métrica ao lado da girafa pode medir? Então, vocês vão responder essas perguntinhas para começar, tá? Aí na página 78 e na página 79, a gente vai falar sobre comprimentos. Aí tá assim. Nem sempre temos instrumentos de medidas próximos a nós, quando precisamos realizar uma comparação. Portanto, em muitas situações, é comum usarmos parte do corpo para medir comprimento e fazer estimativa. Escreva abaixo de cada cena a unidade de medida que está sendo usada. E você vai dizer se está sendo usado os palmos, os pés ou os passos, que são 3 unidades de medidas que a gente pode utilizar, tá bom? Converse com quem te ajuda a fazer a atividade aí sobre as questões a seguir. Você já precisou usar os pés para medir o comprimento, como a menina da cena 1 acima? Na sua opinião, por que algumas vezes usamos a mão para medir comprimento, como na cena 2? Por que você acha que o homem na cena 3 acima está medindo o comprimento do sofá, contando passos? Você vai responder oralmente, não precisa escrever aí, tá? Meça o comprimento nas unidades de medida indicada em cada item abaixo e anote as medidas obtidas. Olha só, essas imagens aí nós iríamos utilizar se nós estivéssemos na sala de aula. Mas como nós estamos em casa, a gente vai substituir. Então, ao invés de medir a sua carteira, como você não está na sala de aula, você vai medir a mesa. A mesa que você tiver na sua casa. E você vai medir com os palmos, ó, com as palmas da mão. Vai procurar uma janela na sua casa e vai medir também. E ao invés de você medir o mural, já que a gente não está na sala de aula onde tem o mural, escolha uma parede da sua casa e faça essa medição, tá bom? Junte-se a alguém aí na sua casa, quem você tiver que te ajude a fazer a tarefa, converse sobre essas questões da medição, como é que foi medir para você. Peça para essa pessoa medir também. Você mede com a sua mão, com o seu pé, e essa pessoa vai medir com a mão e com o pé dela. E você vai comparar. Quem usou mais mãos? Quem usou mais pés? Tá bom? Quem conseguiu uma medida maior? Quem conseguiu uma medida menor? Por que que isso aconteceu? Tá bom? Aí na página 80 tem um texto para ser lido. Você vai ler esse textinho da página 80 e vai responder essas duas perguntinhas que tá aí. A número 1 e a número 2. Tia Ju, você vai ler o texto? Não. Tia Ju não vai ler o texto. Sabe por quê? Porque vocês precisam se habituar à leitura. Se Tia Ju ler o texto para você, eu vou estar dando a resposta. Então, você vai fazer a leitura do seu texto, você vai cuidar direitinho e você vai responder. Tá bom? Na página 81, nós temos: Andressa usou uma caneta para medir alguns comprimentos. Anote as medidas que ela obteve.
Aí você vai dizer quantas canetas que ela usou para medir a pasta e quantas canetas ela usou para medir a bolsinha de lápis, tá bom? Ricardo precisava medir o comprimento de uma caixa. Veja o que ele fez. Olha o que Ricardo está falando aí. O presente tem 3 canetas de comprimento. Para o presente caber na caixa, quantas canetas de comprimento a caixa deve ter? A caixa aí tem que ter mais do que 3 canetas de comprimento, não é isso? Então, você vai escrever aqui, ó, mais que 3 canetas de comprimento. E outra medida além do comprimento, Ricardo precisaria ter tirado para ter certeza que o presente caberia na caixa. Aí, ele precisaria ter tirado a medida da largura e da altura, né, do presente. Observando apenas a medida de comprimento da caixa, o presente caberá nela? Por quê? Aí você vai colocar aí embaixo. O comprimento da caixa é maior que 3 canetas. Se o comprimento, o tamanho da caixa é maior que 3 canetas e o presente é 3 canetas, a medida do presente, então vai caber, tá bom? Aí, gente, na página 82, a gente vai falar sobre o metro. Então, nós temos aí o metro, que é uma unidade padronizada de medida de comprimento. E embaixo vocês estão vendo 3 instrumentos diferentes que a gente pode usar o metro. É a trena, que geralmente quem usa é pedreiro, quem trabalha com construção. Aí nós temos a fita métrica, que geralmente quem usa é quem trabalha na costura. E nós temos também o metro de carpinteiro, que é muito usado também na construção civil, tá bom? Você já viu esses instrumentos serem usados? Conte aos colegas e ao professor em que situação são usados. Aí você não tem como me contar, mas você tem como escrever. Escreva aí, então, se você já viu e onde você viu. Depois você vai destacar do seu material complementar, que está no fundo do livro. Lá você vai encontrar uma fita métrica. Você vai destacar e vai montar essa fita métrica, tá bom? A fita métrica que você obteve mede 1 metro. 1 metro de comprimento, que indicamos assim, um M. Veja como Luciana e Flávio usam a fita métrica para medir o comprimento da mesa do professor. Aí você vai comparar o comprimento da fita métrica que você montou e vai procurar um objeto aí na sua casa para você medir. Você vai procurar aí 2 objetos para você medir. E depois você vai desenhar nos quadros abaixo o objeto que você mediu com a legenda do tamanho deste objeto, tá bom? Então, objeto com menos de 1 metro de comprimento e um objeto com mais de 1 metro de comprimento, tá vendo? Em cima, um objeto que meça menos e um objeto que meça mais de 1 metro de comprimento. Procurem na sua casa que você vai encontrar. Depois nós temos aqui o centímetro. O centímetro. Peraí que Tia Ju vai voltar. Porque... Peraí. Porque todo dia acontece isso. Vocês já estão acostumados. Vamos lá? Pronto. Agora o centímetro. O centímetro também é uma unidade padronizada de medida. Podemos usar a régua para medir o comprimento em centímetros. Aí vocês estão tendo a imagem de uma régua que mede 15 centímetros. Nessa régua, a distância entre um número e o próximo é 1 centímetro. Tá vendo? Do 0 até o 1 é 1 centímetro. Do 1 até o 2 é outro centímetro. Então, ó, 1 centímetro. Depois, do 1 até o 2, 2 centímetros e assim vai. De um número até o outro, a gente conta 1 centímetro. Então, essa régua ela tem 15 centímetros. Use sua régua e descubra na sua casa aí algo que meça menos que 1 centímetro. Alguma coisa, gente, que
meça menos do que do 0 até 1, que seja bem pequenininha, procure aí. E depois você desenha o que você encontrou que seja bem pequenininho aqui nesse espaço, tá bom? Depois, no 12, indique a medida de comprimento dos objetos a seguir. Você vai me dizer quanto mede essa caneta e quanto mede esse post-it, tá bom? Você fala aí para a tia Ju. Compare a sua fita métrica com a régua e responda as questões. Você vai comparar a sua fita com a régua do livro, tá bom? O comprimento de 1 centímetro é menor ou maior ou igual no metro e na régua? É igual, né? Não importa o tamanho da régua, o centímetro, ele é sempre igual. Compare o comprimento de 1 centímetro na régua e na fita métrica. Esses comprimentos são iguais? Por quê? Quantos centímetros tem a sua fita métrica? Você vai olhar lá no final da fita e vai me dizer quantos centímetros que tem. A régua aqui tem 15 centímetros. E a sua fita métrica? Tem quanto? Aí você observa que a menina está falando aqui pra gente, ó. O metro e o centímetro são unidades padronizadas de comprimento. O comprimento de 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 1 metro são 100 centímetros, tá? Aí você, na 86, vai usar a sua fita métrica que você montou para ver o comprimento do tablet, tá bom? Então, você vai me dizer quanto de largura e quanto de altura que tem o tablet, certo? Aqui vai ser a largura, você vai medir, ó, daqui até aqui, a largura, e depois você vai medir a altura. Daqui, ó, tia Ju vai botar aqui até embaixo. Qual é a altura do tablet? E vai colocar a altura desse lado e a largura deste lado. Beleza? Então, aqui a de altura e aqui L de largura. Você vai botar a largura aí para mim. Aí nós temos na página 87 o milímetro. O milímetro também, gente, é uma unidade de medida, mas ela é menor que o centímetro. O centímetro, ele não vai do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3. E entre um número e outro não tem aqui esses pontinhos pretos? Então, esses pontinhos pretos são o milímetro. Então, o milímetro, ele é bem pequenininho. 1 centímetro, eles são 10 milímetros, tá bom? Então, do 0 até 1, nós temos aqui 10 pontinhos pretos. São os milímetros. Do 1 até o 2, nós temos mais 10 pontinhos pretos. Mais 10 milímetros, tá bom? Com base nisso, você vai responder o que está se pedindo aí embaixo. Vamos ver? Ó, tem assim. Observe a imagem acima e responda as questões. Quanto mede a distância entre o traço correspondente ao número 0 e próximo ao tracinho? Tá perguntando o quê? Quanto mede cada pontinho preto desse? Cada pontinho desse é 1 milímetro. Você vai escrever 1 milímetro ou 1 ml. Quantos tracinhos há entre o 0 e o 1? Do 0 até o 1 tem 10 tracinhos, são 10 milímetros, tá bom? O comprimento de 1 milímetro é maior, menor ou igual ao comprimento de 1 centímetro? 1 milímetro. Lembrando que 1 milímetro é esse pontinho de dentro e o centímetro é essa distância do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3 e assim vai. Então, o milímetro ele é maior ou ele é menor do que o centímetro? Você vai colocar aí, tá bom? Depois, ó, centímetros e milímetros são unidades padronizadas de comprimento. Elas se relacionam da seguinte maneira. O comprimento de 1 centímetro corresponde ao comprimento de 10 milímetros. Agora você vai responder como se pede aí. 2 centímetros corresponde a 20 milímetros. 50 milímetros corresponde a 5 centímetros.
10 centímetros corresponde a 100 milímetros. E 150 milímetros corresponde a 15 centímetros, tá bom? Então, você vai ver o que é milímetro e o que é centímetro. Para encerrar, você vai para a página 88 e você vai medir usando aí a sua régua, essa que você tirou do livro, tá bom? Você vai medir aqui o tamanho do retângulo, do triângulo e do quadrado. E vai anotar quantos centímetros e quantos milímetros tem cada um, tá bom? De altura e de largura, certo? Depois aqui no 18, você vai fazer uma estimativa. O que é uma estimativa? É um número próximo. Estime a medida de comprimento dos animais, representados abaixo. Aí você vai me dizer quanto mede uma abelha, um coelho e uma joaninha. Para isso, você vai usar também a sua régua. Olhe para a sua régua e faça uma estimativa de quanto mede cada um desses animais e marque a resposta que você acha correta, tá bom? Essa, turminha, é a nossa atividade de história. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Essa é a nossa atividade de matemática. Agora, nós vamos para a nossa atividade de história, tá bom? A nossa atividade de história, turma, vamos lá. Ela vai se iniciar aqui, quer ver? Deixa aqui. Ela vai se iniciar na página 190. Aqui, gente, nessa unidade em história, nós vamos trabalhar coisas que nós já vimos nas unidades passadas. Então, nós vamos trabalhar aqui a amizade, o respeito, as brincadeiras. Nós vamos trabalhar coisas que nós fazemos entre amigos, certo? Vamos ver. Eu quero que vocês observem a imagem, porque depois a gente vai responder sobre elas. Detalhe, a atividade de história ela tem muita leitura, então você se prepare e aproveite esse momento para você poder exercitar a sua leitura, tá bom? O primeiro texto aqui. O que você faz com seus amigos? Você vai ler o texto e vai responder a atividade 1, que é essa aqui. Que atitude de respeito você tem com seus amigos. Depois, na página 193, tem um texto. Eu quero que você leia esse texto. Na página 194 e 195, tem outro texto que vai falar sobre as crianças de outros lugares do mundo. É aqui que está o detalhe que eu quero que vocês entendam. Essas duas perguntas vocês irão responder no caderno de história depois que fizerem a leitura do texto, beleza? Aí na página 196 e na página 197 tem outro texto falando sobre a infância, sobre como é diferente a nossa infância hoje em dia da infância de antigamente, falando sobre o trabalho, sobre a falta de direitos que as crianças tinham antigamente. Você vai fazer essa leitura desse texto e vai responder também no seu caderno essas duas questões que estão aqui, beleza? E para finalizar, você vai fazer a leitura da página 198, vai responder e vai fazer a leitura da página 199 e responder. Então, é uma atividade de história, gente, com muitas interpretações de texto. Você aproveite para você exercitar a sua leitura e a sua interpretação de texto. Estamos combinado? Então é isso, meus amores. Essa é a nossa atividade de hoje, de matemática e de história. Eu quero que você faça com cuidado, com carinho, com dedicação, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a Tia Ju. Lembrando que amanhã nós não teremos aula de Tia Ju online. A aula online amanhã é com o tio Maicon, nossa aula de xadrez. Mas a Tia Ju vai deixar o videozinho gravado com as atividades dela, tá bom? Então é isso. E se você se sentir atraído, tiver vontade, vem para nossa aula online hoje, que vai ser bem legal. Beijo grande, amo vocês. Até mais tarde. Tchau.